Olá pessoal, meu nome é Adriano e esse é o canal Meu Propósito. No vídeo de hoje, antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler uma escritura com vocês. Essa escritura ela fica em Doutrinas e Convênios 84, no versículo 88. É uma escritura que é mais voltada para a obra missionária, mas lembra, todo membro é um missionário. Então ela diz o seguinte: E quem vos receber, lá estarei também, pois irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e os meus anjos ao vosso redor para vos suster. E hoje eu gostaria de falar mais diretamente a respeito disso. Anjos, ou o ministério de anjos. Nossa, Adriano, por que esse tema? Por que você gostaria de falar sobre... Hoje, durante essa semana, no estudo do Vem e Segue-me, nós vimos um momento em que Alma ele precisou muito de ajuda. E quem apareceu para ele? Um anjo. Em meio tempo também, quem apareceu para a moleque? Um anjo. Então, por que a aparição desses anjos? Por que esses anjos são tão importantes na nossa vida? Será que eles continuam a aparecer? Então, hoje eu gostaria de tratar com vocês especificamente sobre isso e prometo para vocês que no final desse vídeo eu vou compartilhar duas experiências na minha vida, falando sobre dois tipos de anjos, ok? Então, mas primeiro, antes de iniciar propriamente no assunto, eu gostaria de citar um discurso do elder Jeff R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. E o título do discurso dele é justamente esse, o Ministério de Anjos. Eu vou deixar esse discurso, o link desse discurso, na descrição desse vídeo, tá bom? Mas se a gente for lá para o Guia de Estudo das Escrituras, lá no Guia de Estudo das Escrituras, diz o seguinte, que existem dois tipos de anjos. Existem aqueles que são seres ressurretos, ou seja, que têm carne e ossos, e existem aqueles que são apenas espíritos. Mas se nós dermos uma olhadinha no discurso do elder Jeffrey R. Holland, nós vamos perceber que existe muito mais do que só esses dois tipos de anjos. Porque esses dois tipos de anjos são aqueles que vivem do outro lado do véu. Mas o elder Jeffrey R. Holland, ele vai falar sobre outros tipos, tá bom? Mas um trechozinho desse discurso dele, eu gostaria de ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: o Pai Celestial não nos deixará sós nas dificuldades da vida. Então, que coisa maravilhosa, pessoal, que bênção saber que nós vamos passar por dificuldades nessa vida, isso é fato, mas que o Pai Celestial não vai nos deixar sós. Ele manda o Espírito Santo ou ele manda anjos para nos ajudar a superar esses desafios. Mas vamos lá para o estudo do Vem e Segue-me. Alma, ele tinha ido para uma cidade chamada Amonia. E nessa cidade ele foi muito maltratado. As pessoas humilharam Alma. As pessoas cuspiram em Alma, chamaram de mentiroso. Nossa, imagina essa situação. Você está falando a verdade, você orou muito por umas pessoas, você quer ajudar aquelas pessoas e aquelas pessoas lhe chamam de mentiroso, cospem em você, expulsam você da cidade. Nossa, Alma saiu arrasado dessa cidade de Amonia. E ele ia embora, ele não ia voltar mais para essa cidade. Mas algo aconteceu que fez com que Alma voltasse para essa cidade. E isso está lá em Alma, no capítulo 8, versículos 14 a 16. E diz o seguinte: E aconteceu que enquanto dirigia para lá, ou seja, para onde? Para a cidade de Araão. Ele saiu dessa cidade de Amonia, porque ele não iria mais pregar, uma vez que o povo não queria mais a presença dele lá, ele foi para a cidade de Araão. E quando ele estava se dirigindo para a cidade, no versículo 14, aconteceu que enquanto ele dirigia para lá, estando abatido de tristeza, passando por muitas tribulações e angústias, por causa da iniquidade do povo que se achava na cidade de Amonia, aconteceu que enquanto Alma estava assim abatido de pesar, eis que lhe apareceu um anjo. Lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: Bendito és tu, Alma,
Levanta, portanto, a cabeça e alegra-te, pois tens grandes motivos para te alegrares, porque fostes fiel aos mandamentos de Deus desde o momento em que recebestes dele a primeira mensagem. Eis que sou aquele que transmitiu a ti. E no versículo 16, e eis que fui enviado para ordenar-te que voltes à cidade de Amonia e pregues novamente ao povo da cidade. Sim, prega-lhes, sim, dize-lhes que, a menos que se arrependam, o Senhor Deus os destruirá. E eu gostaria de ressaltar alguns pontos dessas escrituras. Primeiro, a alma estava abatido de tristeza pelas tribulações e angústias. Quantos de nós já passamos por tribulações? Quantos de nós já tivemos momentos tristes? A alma estava nessa situação. E o que acontece quando a gente está numa situação dessa? Alguém aparece. Alguém aparece. Nesse caso, foi um anjo que veio lá do outro lado do véu, que veio dos céus para ajudar a alma. Mas será que você nunca passou por uma situação em que você estava numa situação extrema, muita tristeza, muita angústia, e de repente alguém, quase como que magia, apareceu e confortou seu coração? Apareceu e ajudou você a suportar aquele desafio. Fez algo que você disse, nossa, por que essa pessoa fez isso? Ministração de anjos, ok? E aí, continuando, o anjo disse a ele, levanta a cabeça, alma. Levanta a cabeça e te alegra. Por quê? Sabe por quê? Tu tem guardado os mandamentos de Deus desde o primeiro momento que foi pregado. Ou seja, será que você está guardando os mandamentos de Deus? Você está cumprindo com a vontade do Senhor? Então não te entristece. Esse momento difícil, ele vai passar. Você vai superar esse momento difícil. Então, o anjo disse para ele, te alegra, levanta a cabeça. Eu sou aquele que te deu a primeira mensagem. Será que foi por acaso? Será que foi por acaso que o Senhor mandou justamente o mesmo anjo que havia estado no momento da conversão de alma? Não, não foi por acaso. E porque nós, ministradores, nós temos que criar um relacionamento de confiança com as famílias e pessoas a qual nós ministramos. Porque nós podemos ser anjos na vida dessas pessoas. Existe uma confiança maior dessas pessoas por nós. Existia uma confiança já de alma nesse anjo, que foi o anjo que participou na conversão dele, né? E eu gostaria de citar também uma outra experiência semelhante, mas que aconteceu com o parceiro dele. Quem foi? Amulek. Amulek. Amulek, ele era um cidadão dessa cidade, da cidade de Amonia. E Alma, ele encontrou Amulek, né? E vou ler a escritura e vocês vão entender um pouco mais. E diz o seguinte, lá em Alma 10, do versículo 7 até o versículo 11, diz o seguinte: e enquanto viajava para visitar um parente muito próximo, eis que um anjo do Senhor, outro anjo apareceu, um anjo do Senhor me apareceu e disse, Amulek, volta para a tua casa, porque ali alimentarás um profeta do Senhor, sim, um santo homem que é um homem escolhido por Deus, porque jejuou muitos dias por causa dos pecados deste povo, e está faminto. E recebê-lo-ás em tua casa, e alimentá-lo-ás, e ele abençoará a ti e a tua família, a tua casa. E a bênção do Senhor recairá sobre ti e sobre tua casa. E aconteceu que obedeci a voz do anjo, e dirigi-me para minha casa, e quando para ela me dirigia, encontrei um homem, sobre quem o anjo dissera, recebê-lo-ás em tua casa. E eis que era este mesmo homem que vos tem falado
sobre as coisas de Deus. Eu queria dar uma paradinha aqui. Nesse momento, o Amaleque, ele está falando para o povo de Amolia. Por quê? Porque Alma ele tinha acabado de falar. E aí o povo não tinha dado tanta atenção. Quem é Deus que manda só uma testemunha, uma pessoa para pregar sobre essas coisas? E aí Amaleque, que já era um cidadão ali, e um cidadão respeitado pelo povo, né, tinha um histórico familiar de respeito, ele foi e começou a falar. Ele começou a prestar o testemunho sobre aquele que estava falando, ele dizendo, esse aí é um profeta, esse aí é um homem de Deus. Um anjo falou para mim. E aí no versículo 9, Alma 10, versículo 9. E o anjo disse-me que ele é um homem santo. Sei, portanto, que é um santo homem. Porque me foi dito por um anjo de Deus. E ainda sei que as coisas que ele testemunha são verdadeiras. Pois eis que vos digo, assim como vive o Senhor, ele enviou o seu anjo para manifestar-me estas coisas. Isto fez enquanto Alma estava hospedado em minha casa. Então, além do anjo ter falado antes, o anjo também apareceu a ele, a Amaleque, e falou a ele na casa dele. Pois eis que ele, Alma, abençoou a minha casa, abençoou a mim, abençoou as mulheres da minha casa, e a meus filhos, e a meu pai, e meus parentes, sim, abençoou toda a minha parentela. E a bênção do Senhor recaiu sobre nós, segundo a palavra que ele proferiu. Então eu vou frisar sobre alguns pontos nessas escrituras. Ele diz o seguinte, primeiro, um anjo apareceu também para Amaleque, para ajudar, para orientar, para preparar o caminho. Então, irmão, saiba de uma coisa, você está orando sobre algo, você está passando por alguma situação, saiba que Deus está preparando o caminho. Ele está preparando o caminho. Quando você pensa em orar, ele já está preparando o caminho para você. Tá bom? E o segundo ponto, o anjo disse, tu alimentarás um profeta de Deus, um homem santo. Pergunto, será que existe algum anjo na nossa ala ou na ala de vocês, nas suas alas, que fala sobre alimentar um servo do Senhor, 2 servos do Senhor? Os elders, as sisters. Será que não é um anjo que está falando para vocês sobre o almoço dos missionários? Continuando. Eis que jejuou muitos dias, claro. Um homem que está envolvido na pregação do evangelho para cuidar de outras pessoas, ele ora e jejua. Por quê? Porque existem castas de demônios que só saem com muito jejum e oração. E ele estava faminto. Nossa, irmãos, vocês já passaram por fome? Eu nunca passei fome, mas eu já conheci pessoas que passaram. Não é fácil, viu? Não é fácil. E Amaleque, e disse que Amaleque deveria recebê-lo na casa dele, porque ele seria uma bênção. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e agora nesse momento é muito difícil receber tanto os elders como as sisters em nossa casa. E a gente às vezes tem que ajudar, contribuindo com dinheiro, com alimento, enviar o alimento para casa deles e coisas desse tipo. Ótimo, muito bom, muito bom. Mas essa pandemia vai passar. E quando passar, irmãos, dê prioridade aos missionários estar em sua casa. Dê prioridade aos missionários a almoçar na sua casa, fazer a refeição na sua casa. Por quê? Porque ele será uma bênção para você e sua família. Isso é uma promessa deixada aqui na Escritura, tá? E aí, Amaleque, ele fez questão de prestar o testemunho sobre aquele homem. Será que nós estamos prestando testemunho sobre o nosso bispo? Será que nós estamos prestando testemunho sobre os missionários? Será que nós estamos prestando testemunho sobre o profeta vivo? Será que nós acreditamos que existem anjos? Que os anjos estão ministrando ao nosso redor? Então eu gostaria de compartilhar 2 experiências com vocês, 2 experiências, e vou tentar ser o mais rápido possível. Antes de fazer missão, eu era noivo, e aí eu já tinha comprado um terreno e estava me esforçando para construir a casa. E aí eu fiz a base da casa, comprei um terreno, fiz a base da casa, só que eu conheci a igreja. Depois de um ano fui para missão.
E aí, quando eu voltei de missão, eu demorei menos do que 2 anos para construir metade, 50% da casa, de um local que antes um amigo, eu não conhecia muito bem, mas antes um amigo disse que era muito seguro, que era muito tranquilo, era um lugar muito bom. Só que depois que nós casamos, nós descobrimos que o lugar não era tão tranquilo. No momento que nós mudamos, estava tendo muito assalto, estava tendo arrombamento de casas, e aí a gente ficou muito preocupado. Minha esposa, nesse período, ela trabalhava também, e teve um dia que eu tive que ir buscar ela na parada de ônibus, e quando a gente estava retornando, a gente viu num cruzamento, num lugar meio escuro, 4 homens. Só que eles não estavam juntos assim, se eram 4 amigos, eles não estavam juntos. Eles estavam cada um numa extremidade, num cruzamento. E aí minha esposa ficou muito preocupada, eu segurei firme na mão dela, e ela disse: o que é que a gente faz agora? Eu disse: apenas ora, e vamos continuar. Ela segurou firme na minha mão e a gente foi orando. De repente, aqueles homens eles estavam olhando para algo que estava atrás de nós, que eu não sabia exatamente o que era, e eles começaram a correr e foram embora. E aí a gente deu uma olhada para trás, eu e minha esposa, e nós não vimos nada. Mas nós sabíamos que havíamos sido protegidos pelos anjos, os anjos do Senhor. Tinha plena certeza disso. Nós chegamos em casa, dobramos nossos joelhos, agradecemos a Deus e tomamos a decisão a mais difícil da nossa vida. Nós tínhamos que deixar a nossa casa, nós tínhamos que sair daquele lugar. Não era seguro para nós e isso foi o que o Senhor nos revelou. E nós saímos quase que imediatamente. No outro dia, minha esposa foi para a casa dos pais e eu organizei a mudança e nós saímos. E eu tive que abandonar uma casa que eu tinha demorado quase 2 anos para construir. E esse foi o primeiro milagre, esse foi o primeiro ministério de anjos, anjos de lá dos céus, anjos do outro lado do véu comigo. Outro, eu vou dizer agora para vocês, eu não tinha condições de construir uma casa. E eu não consegui, a princípio, vender a minha. E quando eu consegui vender, eu só consegui vender por um valor muito baixo. E aí outros anjos apareceram. O quórum, meu quórum de elders, e alguns membros do quórum de elders. Meu sogro, ele me deu um terreno para que eu pudesse construir uma outra casa para mim. E os homens, eles se levantaram para cortar as árvores, limpar terreno, cavar base, construir base para mim. Teve um momento que eu parei e eu disse, porque eu estava recomeçando, né? E é bem difícil você ter que recomeçar. E eu sentei no chão e eu comecei a chorar. E aí o presidente do quórum tocou no meu ombro e disse: não chore, porque nós estamos aqui. E eu sabia que tinha sido o Senhor. E ali estavam anjos ministrando para mim. Eu gostaria de encerrar, irmãos, dizendo que anjos são reais. Mas, antes disso, reconhecer um outro anjo na minha vida. Minha esposa, Conceição, César. Um anjo na minha vida. Quando antes de conhecer a igreja, ela já me ajudou a me livrar de muitos vícios, muitas coisas que eu fazia de errado. Conheci a igreja por causa dela, porque os missionários foram para a casa dela. Desafiei os missionários, estudei o livro de Mormon para saber que ele era falso, mas aí foi o inverso, eu descobri que ele era verdadeiro por causa dela. Orei. Recebi o apoio dela enquanto eu estava na missão. Voltei. Ela casou, ela se permitiu a casar comigo no templo. Temos 2 filhos, o Samuel e a Sara. E esse anjo cuida de mim até hoje. Presto testemunho de que os anjos são reais. Dê uma olhada ao redor. Forte abraço, meus queridos. Essa é a mensagem de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você gostou, compartilha, dá um like. Um forte abraço.